Eu sou a professora Maria Helena Mendes de Abreu, sou formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí, tenho especialização em Supervisão, Gestão e Orientação do Trabalho Pedagógico e também Psicopedagogia Clínica e Institucional. Minha experiência como coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, em escolas particulares daqui de Teresina, e também sou funcionária pública da SEMEC, sou professora de Educação de Jovens e Adultos. Atualmente exerço a função de coordenadora de Educação Infantil de uma escola particular. Eu vou ficar com vocês com a disciplina Gestão da Educação Escolar. A gente vai conhecer um pouco de como se deu a gestão, vai dar uma volta pela administração, certo? Conhecer as escolas administrativas, mas eu pretendo focar mais na gestão escolar em si, ou seja, naquilo que vocês vão precisar conhecer para melhor desempenhar a função de vocês dentro de uma escola. Então, a gente vai começar pela unidade 1, a administração ou gestão da escola, concepções e escolas teóricas. Para início de conversa, é interessante que a gente tente saber definir o conceito de administração. O conceito de administração, segundo o dicionário Aurélio, é um conjunto de princípios, normas e funções que tem por fim ordenar os fatores de produção e controlar a sua produtividade e eficiências para se obter determinado resultado. Segundo Chavenato, administrar é muito mais do que uma mera função de supervisão de pessoas, de recursos e de atividades. Quando tudo muda e as regras são engolfadas pelas mudanças, trata-se não apenas de manter a situação, mas de inovar e renovar continuadamente a organização. O papel do administrador em épocas de mudança e instabilidade se centra mais na inovação do que na manutenção do status quo organizacional. Segundo Vitor Paro, a administração escolar é a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados. Bom, falando das ideias que fundamentam a primeira escola que a gente vai ver da administração, que é a escola clássica. A escola clássica, ela tem determinadas características. Dentre essas características, nós podemos citar a questão da divisão do trabalho. O trabalho, quanto mais dividido, mais eficiente será a empresa. Tem também outra característica, que é agrupamentos de tarefas em departamentos, que deve obedecer ao critério da semelhança de objetivos, alto grau de centralização das decisões e pequenos números de subordinados para cada chefe. Se a gente for observar, a escola clássica ou de administração científica, ela é bem parecida com o nosso sistema capitalista, né? Então, assim, o que é importante vocês entenderem era a forma como era organizada essa escola, que ela não valorizava o ser humano em si, e sim a produtividade, ou seja, para ela o que era mais conveniente era se estava sendo produzido, se estava tendo uma eficiência e uma eficácia nessa produtividade. A relação humana era colocada de segundo plano. A próxima escola é a Escola de Relações Humanas. A Escola de Relações Humanas, ela vem justamente para isso, para ser uma reação de oposição à teoria clássica da administração, porque aqui o homem, ele é essencialmente racional, ele é social, ele sofre influência de condicionamentos sociais e diferenças individuais, ou seja, eles participam de tomada de decisão. Aqui é valorizado a relação humana, a relação entre si, quer dizer, aquela relação como eles convivem no dia a dia é de mera importância para uma produtividade. Depois da Escola de Relações Humanas, vem a escola behaviorista. A escola behaviorista, ela já tem uma organização informal, né? Já é mais baseado com regulamentos,
com organogramas, e ela vem falar do subjetivismo e do relativismo. Ou seja, o subjetivismo a gente pode entender como predomínio de uma reação pessoal em que os objetivos e os conceitos são expressões dos sujeitos que o observa. Para os subjetivistas, a verdade é limitada ao sujeito que conhece. Já no relativismo, é toda posição filosófica que nega a existência de verdades absolutas, seja do domínio do conhecimento, da moral ou da metafísica. Para os relativistas, a verdade é relativa a fatos externos, ou seja, depende de fatos como condições sociais, clima, meio ambiente. Já no subjetivismo, não, ela é tida como uma verdade absoluta, né, limitada ao sujeito que conhece, ou seja, focada naquele sujeito. A última escola que a gente vai falar é a escola estruturalista. A escola estruturalista, ela acredita que é necessário haver um conflito e que os incentivos para o bom desenvolvimento são de natureza econômica e de natureza psicossocial, né? É uma escola que ela vem, digamos assim, ela surgiu como uma crítica à escola de relações humanas e à escola behaviorista. Vamos agora falar um pouco sobre o enfoque cultural, uma tentativa de contextualização da administração. Vamos saber um pouco o que é a administração escolar, que vem a ser a administração. Nós vimos no início que administrar é você muito mais do que uma mera função de supervisionar. Você, além de supervisionar os recursos e atividades, você tem que inovar, tem que renovar aquele desafio que te é apresentado, superar e se sobressair diante desse desafio. Então, a administração escolar não é diferente. Você tem que fazer tudo isso, só que o foco é dentro da escola, né? Então, assim, nós vamos ver que o Breno Sander, ele prioriza as normas e orientação jurídica. Tem um enfoque cultural centrado na dimensão humana, né? E o conceito de gestão, segundo Bordignon-Gracindo, é um processo político-administrativo contextualizado por meio do qual a prática social da educação é organizada, orientada e viabilizada. Tem as escolas e os sistemas de ensino, né? Então, quais são os conceitos que a gente deve mentalizar? Os conceitos de sistema educacional. O que vem a ser o sistema educacional? O próprio nome já diz, né? Um sistema. Então, assim, é um ordenamento normativo e jurídico, vinculação de instituições sociais por meio de diretrizes comuns a essas escolas, né? Aí vem a gestão da escola pública. O que vem a ser a gestão da escola pública? É a maneira de organizar o funcionamento da escola pública quanto aos aspectos políticos e administrativos. A gestão da escola ela deve ser diferenciada da administração em geral e particularmente da administração empresarial. É válido ressaltar que a administração empresarial ela foca muito na questão da produtividade, muito na questão do lucro. A administração escolar ela é uma organização, né? Ela tem uma sistematização, mas ela não vai estar voltada muito para a questão de lucro, de produtividade, porque a gente trabalha com o ser humano. Então, ela vai estar voltada para a questão humana. O enfoque dela vai ser o ser humano, vai ser o desenvolvimento psíquico desse ser. A gestão da educação e a administração da educação. Que vem a ser gestão da educação. Gestão da educação é um projeto político-administrativo contextualizado por meio do qual a prática social da educação é organizada, orientada e viabilizada, certo? É um processo dentro da ação administrativa. A gestão ela é sinônimo de gerência.
e pode ser também uma nova alternativa para o processo político-administrativo da educação, certo? Então, já que a gente tem mais ou menos uma noção do que vem a ser a gestão, que é a questão de administrar, difere um pouco da administração, digamos, aquela administração voltada com os fins lucrativos, empresarial, voltada para o lucro, difere um pouco. Logicamente que em alguns aspectos elas são sinônimos, a gente vai perceber isso no decorrer da disciplina. Então, assim, o que vem a ser agora função social da educação e da escola, né? Nós sabemos que nós temos, de um lado, homens, nós temos leis e nós temos a sociedade. Então, qual é a função social dessa escola diante desses três segmentos? O homem, ele instaura leis que regem sua convivência na sociedade, certo? Então, qual é a relação? Qual é a relação do homem, das leis e da sociedade? A relação, ela é aquela relação que os homens estabelecem entre si e a natureza nas diferentes esferas da vida social, mediadas por instituições por eles criadas, constitui-se em espaço de construção e reconstrução de saberes sociais e da história humana, conhecimentos e cultura. Ou seja, é aquela maneira do homem dele interagir na sociedade, é aquela interação dele dentro de uma sociedade supervisionada por leis. É válido a gente ressaltar, não esquecer, que a concepção de educação que orienta os nossos estudos, elas fundamentam-se numa perspectiva crítica, considerando assim que o homem ele é sujeito do processo educativo, né? A interação dele, ele vai interagir no meio, ele vai digamos assim, tem a ação e vai ter a reação, certo? E falando de gestão da educação, quais são as tendências atuais de gestão da educação? Então, vamos lá. A administração empresarial, ela é vista como parâmetro para a gestão educacional. Aqui, os problemas da escola são vistos meramente como administrativos. Isso na administração empresarial. A outra concepção de gestão educacional derivada da natureza, das funções, dos objetivos e dos valores das escolas, alicerçados no campo da formação humana e sociocultural. Ou seja, a maneira de conduzir uma escola reflete, portanto, os valores, concepções, especificidade, singularidades que a diferenciam da administração capitalista. É essa maneira que faz a diferença, que é o que eu falei agora há pouco para vocês, que em alguns momentos ela seria sinônimo, em outros elas seriam totalmente antagônicas. Quanto à organização escolar e a organização empresarial, vamos dizer assim, o diferencial entre eles. A organização escolar, a escola, ela é vista como um local de conhecimento. Lá o ser humano vai adquirir conhecimento. A empresa, ela é a expropriação do saber na produção da mais-valia, ou seja, é a hegemonia do modo de produção capitalista. Qual a importância da escola? Manter o modo de produção vigente, superação. Esse conflito de manter o modo de produção vigente, de superação, esse conflito interior gera construção de práticas de gestão voltadas para a transformação social. Então, o que é que a gente pode dizer? Que as relações contraditórias e conflituosas estabelecidas entre grupos antagônicos é que gera esse conflito interior, gerando essa construção de práticas e gestões voltadas para essa transformação social. Se a gente for parar para pensar, a gente vai ver direitinho que a gestão escolar ela está muito voltada para o social, muito voltada para a parte humana. A empresarial, o foco dela é a produtividade, digamos assim, é a mais-valia, é a hegemonia do sistema capitalista.
Então, o próprio nome já diz, né? Empresarial. Gestão escolar é vista por alguns como mediação existente na instituição escolar voltadas para a formação da cidadania, né? Aí no slide você pode ver a questão do conceito de gestão democrática. Eu prefiro comentar o conceito de gestão democrática quando nós estivermos mais ao final da terceira unidade, porque a gente vai ter, digamos, mais suporte para definir o que vem a ser a gestão democrática, né? O que é válido a gente ressaltar que numa gestão numa concepção democrática, os sujeitos sociais são participativos, são envolvidos com a comunidade escolar. A gestão escolar é voltada para a transformação social, contrapõe-se à centralização do poder na instituição escolar e demais organizações, primando pela participação dos estudantes, funcionários, professores, pais e comunidade local na gestão da escola e na luta pela superação na forma como a sociedade está organizada. Então, a gente vê que essa gestão, numa concepção democrática, ela já luta para haver uma inovação, para sair da mesmice, ela já vai além, ela busca conquistar novos espaços, né? Espaços esses democráticos, onde todos que estão vinculados à escola participem, onde os pais, funcionários, todos que fazem parte da escola, né? Não só aquelas pessoas que estão no direcionamento, no topo, mas sim todos que compõem a escola. Então, assim, é importante repensar a concepção de trabalho de relações sociais estabelecidas no interior da escola e a forma como ela está organizada. Porque a gente vê que as escolas, elas buscam por essa gestão numa concepção democrática, mas ainda existe muito a fazer, né? Então, algumas escolas, elas ainda têm aquela organização de subordinados, né? De uma pessoa que exerce o poder, que manda, e os outros estão lá subordinados para obedecer fielmente da forma como ela achar conveniente, né? Então é importante repensar essa situação, é importante repensar também a natureza e a especificidade da instituição escolar e também, principalmente, as condições do trabalho pedagógico. A gente vai ver mais adiante que essas condições do trabalho pedagógico, elas são fundamentais e muito importantes no momento que é exercida essa gestão democrática, porque assim, como é que a gente vai obter sucesso no trabalho se as condições não são favoráveis? Aí a gente vai ver mais adiante que entra a questão da política, né? Entra a questão social, a gente vai ver na próxima unidade. Então a gente encerra aqui a primeira unidade, certo? E no próximo encontro a gente vai ver a unidade 2, que são os capítulos 2 e 3.